Todos, boa noite. Eu espero que o seu dia passou bem. Era melhor se chovesse um pouco, mas Deus sabe o que faz, não é? Só uma coisa. Só passou 30 segundos, mas parece uma eternidade, não parece? E tem outros momentos que passam 1 minuto, 5 minutos, que passa tão rápido, você pensa, ué, onde foi o tempo? É exatamente isso que eu quero pregar hoje à noite, sobre o tempo. Abre nas suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vamos ler versículos 1 a 4, a 1 a 5. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a nossa meditação hoje à noite. Ajuda a gente realmente a entender o valor do tempo e o valor do envio do Senhor Jesus Cristo ao mundo para nascer, viver, morrer na cruz e ressuscitar-se dentre os mortos para salvar o miserável pecador. Nós te agradecemos por tudo, Cristo, o Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje é dia 15. Tem 10 dias até Natal, que vamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Essa transtorna em 240 horas, que é aproximadamente 14.400 minutos, restando até aquele dia. Eu não sei quais são os seus planos. Algumas pessoas têm planos de viajar, como o irmão José, Maria e Ana estão viajando, eu acho que já chegaram no destino. A dona Rosana está voltando do norte, viajando. Eu acredito que até agora, talvez ela já chegou, ou vai chegar. Talvez alguém aqui está planejando uma viagem. Outras pessoas estão planejando um retiro, não é, dona Suzana? E tudo. Outros, uma janta familiar. Todos nós temos coisas que vamos fazer com esse tempo. Pensa bem sobre o tempo. No jogo de futebol, se não bater no tempo certo, o que vai acontecer? Está dando um passe para outro jogador, ele não chegou no tempo certo e acaba não pegando a bola. Talvez outro time pegue a bola. No basquete, a mesma coisa, vai jogado a bola para uma pessoa, se aquela pessoa não estiver no local, nada é feito, é o erro. No beisebol americano, o jogador lançador da bola está lá, quem vai bater a bola, se ele não bater no tempo certinho, vai
errar e não vai ganhar, não vai bater a bola e não vai correr no jeito deles lá. Tempo é importante. Pensa bem agora o que nós acabamos de ler. Mas vindo a plenitude dos tempos. Dos tempos. Um escritor, eu acredito que foi Salomão, escreveu Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 a 8. Pode olhar lá para mim, para nós, e segura a mão aqui, vamos voltar para Gálatas. Eclesiastes, terceiro capítulo, versos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tem tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. O tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Pensa sobre essa tal de tempo. Cada coisa tem a sua hora para fazer. Pensa sobre o tempo nas suas vidas. Quanto tempo nós gastamos à toa em tudo. Mas 1 minuto faz a diferença, não faz? Vai para pegar ônibus, para viajar. Talvez para Brasília, não é, pastor Robson? Chega lá e não tem documento em mão. Chegou em cima da hora e... Não perdeu, não. Agendou outra vez. Para não dizer que perdeu. E tudo. Acontece. Essa nunca aconteceu conosco, não é, dona Suzana? Geralmente pegamos o avião, vamos dizer, sai às 9 horas, e que horas eu estou no aeroporto? 6 horas. 4 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas antes. Eu não perco o trem. E tudo. Tempo é importantíssimo. Você deve agir no tempo certo. Mas o que é o momento certo na sua vida? Vamos ver 3 momentos certos nesse trecho de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Primeiro, voltando para lá, fala: mas vindo a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo chegou no momento certinho. Pense sobre a política. A política de Roma estava bagunçada. Corrupção tinha tomado, e nós nunca vimos um governo corrupto, não, hein? Mas lá em Roma estava corrupto e tudo. Eles estavam precisando de um libertador, alguém que colocasse ordem em Roma. Ora, certo, Deus usou o governo romano para fazer viadutos de água, para fazer estradas e tudo. Tinha um antigo detalhe que falou que todas as rodovias vai para Roma e tudo. Foi organizado assim, e isso ajudou para espalhar o evangelho no mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo chegou na hora certa. Deus enviou o seu Filho. Mas a realidade é que a maioria das pessoas perdeu o milagre do momento, que Deus enviou o Salvador. Pois ele estava vendo uma moça que não tinha nada de dinheiro com seu marido numa estábua, dando a luz para uma criança que ninguém entendeu o que seria.
Só os pastores lá no campo que os anjos anunciaram para eles. Mas o resto do mundo estava completamente ignorante do fato. Pense sobre hoje em dia. O que é Natal para o povo em geral? Comprar presente, fazer uma festa, talvez ganhar uma gratificação do serviço, talvez viajar, como a gente falou, mas não pensa na hora certa sobre a razão de Natal. Como o povo, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu no mundo, as pessoas estavam muito ocupadas para prestar atenção à jovem que dava à luz seu primeiro filho em uma estábua lá em Belém, mas não sabia da sua importância. Eles chegaram no momento certo na história, como a gente já falou. Roma já tinha preparado o caminho para o Evangelho, sem saber. A vinda de Jesus Cristo ao mundo não foi uma questão de acaso ou coincidência, foi o plano de Deus. Sua vinda foi parte do plano divino de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Os historiadores nos dizem que o mundo romano estava em grande expectativa de um libertador e estava procurando alguém que podia colocar ordem. Interessante, nosso mundo hoje em dia, eu lembro quando deu a última crise em 2008, era uma bagunça nem tão horrível como hoje, mas era uma coisa bem bagunçada mundialmente, e alguém falou o seguinte: eu voltaria até no diabo se ele pudesse colocar ordem nesse mundo. Nós estamos naquele momento de novo. E o povo de Roma era quase dessa mesma posição. As velhas religiões estavam morrendo. As velhas filosofias eram vazias e impotentes para mudar a vida dos homens. Tinha novas religiões estranhas de mistério e estava invadindo o império. A falência religiosa e fome espiritual estavam por toda parte. Deus estava preparando o mundo para a chegada do seu Filho. Tem muitas pessoas que falam sobre a soberania de Deus. E só liga essa soberania de Deus só na parte da salvação. Mas pensa bem sobre o mundo, a história do mundo inteiro. Dá para ver a preciosa santa mão de Deus operando. E o Senhor Jesus Cristo chegou no momento certo. Ele chegou no momento certo, historicamente também. De uma perspectiva histórica, o Império Romano ajudou a preparar o mundo para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, até o lugar onde ele ia nascer. Normalmente, Maria daria a luz onde? Onde daria? Normalmente? Na casa. Onde estava a casa? Nazaré. Não daria a luz em Belém. No Belém de Pará, não. Belém, em Jerusalém. Não daria, não ia. Ela não planejou uma viagem para lá, mas ela e José foram obrigados pela lei do governo humano para sair da sua cidade e ir para a sua cidade de nascença. E eles foram. E essa foi a escolha deles? Não. Deus orquestrou pelo governo para que Maria esteja no lugar certo, segundo a profecia, para dar a luz ao Salvador. No momento certinho, historicamente, todos os caminhos finalmente levavam a Roma. O mundo estava em paz sobre o domínio romano. As leis romanas protegiam
os soldados romanos guardavam a paz. Graças a Deus, pelas conquistas dos gregos e também os romanos, que preparou o caminho do Salvador do mundo chegar até o mundo. Mas pensa bem, eu estava conversando com o pastor Robson na terça-feira sobre uma coisa cultural. Eu mencionei isso em outra mensagem, mas a cultura americana é uma cultura que, vamos supor, eu faço uma coisa para Lucas e mais tarde o americano ia falar: Lucas, pode fazer isso para mim? Ah, pastor Pio, estou muito ocupado, não tem jeito, é difícil. Mas Lucas, lembra que eu já fiz aquela coisa para você? Não pode abrir a mão e me ajudar um pouco? Essa é uma coisa, claramente, o americano faz isso sem pensar. Eu já fiz isso aqui no Brasil sem pensar e apanhei. Eu descobri uma coisa. O pastor Robson falou que lá no sul, Santa Catarina para o sul, é desse jeito também. Vem a cobrança. Mas já pensa sobre Deus, o que Ele fez. Nasceu na hora certa na história, com as condições certas. Por quê? Deus já orquestrou o caminho. Bom, sendo que Deus já fez tanto dessas coisas, é grande obra para salvar a sua alma e a minha alma, agora vem a cobrança. O que nós deveríamos fazer para Ele? Qual deveria ser nossa atitude para com a obra de Deus, para com ganhando almas, apoiando a igreja local, trabalhando na igreja local, indo lá fora para discipular as pessoas aceitando Cristo? Sendo que Deus te apagou tanto, como é que devemos agir? As profecias do Antigo Testamento sobre a vinda de Messias foram completadas no momento certo. Deus enviou o seu Filho. Mas também Ele aprovisiona no momento certo. Muitas pessoas se contentarão em seguir os movimentos. Eles suportarão a atividade ocupando do tempo sem experimentar o milagre de Natal. E é um milagre. Virgem concebeu e deu à luz. É um milagre. O homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo sendo Deus. É um milagre que Ele morreu na cruz. Lembra quando o soldado chegou para quebrar as pernas dos que estavam pendurados na cruz? Por que ia quebrar as pernas? Porque aquela tortura de morrer em cruz demorava dias e dias. A pessoa sofreu lá, só para respirar, a pessoa tinha de empurrar assim, para respirar, e depois caiu. Cada vez puxando nas suas mãos, cada vez esfregando nas suas costas, cada vez lá com sede. Quando chegou aí as necessidades físicas e tudo, cada sofrimento e tudo, durava muitos dias, mas quebrando as pernas, morria rapidinho, porque sufocaram, não dava para se levantar mais. Mas não precisou de quebrar as pernas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele já morreu. Ele já entregou os espíritos, vamos dizer, e tudo. Ele já morreu. E todo mundo admirava, porque não era normal. Por que não era normal? É milagre de Deus. E depois ele foi retirado, colocado no sepulcro. 3 dias mais tarde ele ressuscitou-se dentre os mortos. Outro milagre. Na hora certa, Deus enviou o seu Filho e Ele providenciou tudo na hora certa.
Eles suportam. Mas alguns nesse tempo errado de férias, hoje em dia, Natal, precisam de nada menos do que um milagre também. Qual milagre eles precisam? O milagre de abrir os olhos. Eu estou orando por muitos dos nossos conhecidos. E eu oro assim, que Deus pode desvendar, tirar a cegueira, para que eles possam ver o Evangelho. Eles precisam do milagre de Deus para ver a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por meus parentes lá nos Estados Unidos. Eu oro pelos meus amigos aqui, vizinhos, conhecidos. Eu oro que Deus pode tirar aquela cegueira, milagre, e dar milagre de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia é que Deus vem a nós no momento certo, com exatamente o que precisamos para o momento. No dia 12 de dezembro de 1963, eu lembro, eu ajoelhei ao lado da minha cama e eu orei para aceitar Cristo como meu Salvador. No momento certinho. Foi uma época, eu não era de uma família crente, nem cristão, meus pais nem iam para a igreja. Eu não tinha parentes que eram cristãos que eu conhecia na época e tudo, mas na hora certa Deus trouxe alguém para falar de Cristo para mim. Eu coloquei a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Tem um momento certo para outras pessoas também. Quem sabe, se não é o momento certo para alguém que está ouvindo hoje à noite. Quem sabe se não está o momento certo para alguém que tem parente precisando de Cristo. Talvez esse é o Natal que você tem que falar com aquela pessoa sobre a sua necessidade de salvação e tudo. Eu falei com uma pessoa ontem que casou com... É um casamento misto com ele é incrédulo, ele fala, por testemunho dele, ele pertence a uma religião e a mulher dele é outra religião e tudo. E eu perguntei a essa pessoa, eu falei, por que você não chegou ao ponto de crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação em vez de confiar numa religião? Só isso, não deu tempo para fazer mais, porque foi um negócio lá e tudo. Mas quem sabe, se não está na hora para você falar com alguém sobre a sua necessidade de aceitar Cristo como Salvador. A boa notícia é que Deus vem a nós no momento certo. Agora, escute essas promessas, só um pouco. No Salmo 145, verso 15, os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Salmo 104, verso 27, todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Agora, Romanos 5, versos 1 a 6. Pode ir para nesse lugar. Romanos 5, versos 1 a 6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Está vendo aquela palavra tempo? De novo. Pelos que?
Não é pelos justinhos, não. Pelos ímpios, os pecadores, por nós. Deus sabe exatamente o que você precisa. Qualquer pessoa aqui, Ele sabe exatamente o que você precisa hoje à noite. Ele sabe também, e é muito provável que vocês sabem também, o que você precisa fazer hoje à noite. Qual deveria ser a sua atitude? No momento certo, Ele virá até você e fornecerá o que você precisa para o momento. Seu momento é sempre perfeito, o momento de Deus. Deus não só viu no momento certo, Ele continua a vir a nós no momento certo. Justamente quando mais precisamos dele, Ele está lá. Pensa bem sobre cuidado. Eu adoro um versículo especial, é 1 Pedro 5. Olha, quando precisa, não acha. Agora. Fala assim. Humilhai-vos, verso 6, humilhai-vos, pois diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O versículo principal, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de você, de mim e tal. Então, ele ajuda na hora certa. Quando você precisa de um milagre, quando você não tem mais opções e não tem mais recursos, você está em posição de receber o milagre de Deus. Muitas vezes nós reclamamos: Deus, por que está fazendo isso? É para a gente olhar para o Senhor, o autor e consumidor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Continuando, Ele prometeu vir no momento certo e fornecer exatamente o que você precisa para o momento. Eu já tinha pessoas falando: Pastor Bill, fala que o Senhor vai suprir a minha necessidade, porque eu estou passando tantos sofrimentos, tanto aperto, porque o Senhor sabe que você precisa passar nisto. Então, quando estamos totalmente desamparados, Cristo ainda vem a nós, hoje em dia. Ele diz que agora é o momento certo. É o momento certo para você procurar o que Deus quer na sua vida. Ele só quer que você trabalhe. Só quer donas de casa que só limpa a casa. Ele só quer que ajude os filhos com o dever. Ele só quer que o homem trabalhe sofrendo no serviço. Ele só quer que o estudante estude. O que ele está querendo na sua vida mesmo? Ou como é que você poderia servir o Senhor se seguisse o seu querer na hora certa? Parece que estamos sempre esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Hebreus 3,15 fala: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Nós aplicamos isso para salvação, mas é para todas as coisas. Não endureçais os vossos corações. 2 Coríntios 6:2 fala:
Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. É hoje que nós temos de servir o Senhor. É hoje, se alguém não tiver Cristo como Salvador, é hoje que precisa de colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. É hoje que nós temos de agir fazendo a vontade de Deus. Mas talvez você esteja esperando o momento certo. Agora é o momento certo, o tempo chegou. O momento certo é agora para se aproximar ao Senhor. Todos nós, todos nós estamos chegando ao final do ano. Temos um novo ano que vai chegar. O que você vai fazer no novo ano? O que você vai fazer no final deste ano? Entre você e Deus, vai aproveitar na hora certa. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. O Senhor fez tudo no momento certinho. E agora, Pai, estamos na porta da decisão para tomar uma opinião sobre fazendo a tua vontade. Tem pessoas, ó Pai, que precisam de aceitar Cristo como Salvador. Tem outros precisando de seguir o Senhor pelo batismo, e tem outros que estão precisando realmente servir o Senhor numa forma na igreja local. Tem outros, todos nós que temos de falar com os outros sobre a salvação de Jesus Cristo. Está na hora, Pai. Ajuda a gente a agir e não só esperar a hora certa. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, lembramos que domingo o nosso culto aqui, convida alguém. Nosso grupo é bem pequeno, sem José, a família dele e tudo. Vamos ficar convidando e ajudando os outros a chegar nos cultos. Amém? O irmão que vai nos